Olá, esse é mais um Atitude TCA Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e o entrevistado de hoje é o Dr. Rafael Ribeiro. Ele é gerente de internação do Hospital Nossa Senhora da Conceição, responsável pela coordenação de toda a ação de atendimento a pacientes com suspeita ou diagnóstico do coronavírus do Grupo Hospitalar Conceição. Dr. Rafael, prazer ter o senhor no nosso programa. Prazer, Marcos. Obrigado pela sua presença. Vamos conversar sobre o tema do coronavírus, basicamente, entre outras questões importantes na área da saúde pública desse momento. O senhor, como responsável por toda essa montagem do sistema de atendimento, né, que eventualmente poderá ser utilizado no Rio Grande do Sul, no Hospital Conceição. O senhor acha que está havendo uma sobrevalorização da discussão sobre o coronavírus, talvez na imprensa, na mídia? Isso pode estar gerando assim, um certo pânico? É para isso mesmo? Devemos estar todos muito preocupados ou não tanto? Sim, a gente tem notado uma preocupação exagerada por parte da população, talvez influenciada por alguns meios de comunicação, no sentido de que esse vírus é um vírus, apesar de ser um vírus novo que não tem tratamento, é um vírus que causa um quadro gripal, na maioria das vezes. Em quase 80% dos casos, é um quadro gripal leve que a pessoa vai poder se recuperar em casa. Então, esse quadro de pânico talvez seja da experiência também das pessoas que tiveram com a gripe A em 2009, que aí sim, realmente, o vírus H1N1 era um vírus mais agressivo do que o vírus do coronavírus, então pode ter gerado esse pânico exagerado mesmo. Sim, sim. No caso, os indicadores que nós temos hoje no mundo de mortalidade, quais são, e por faixas etárias, há uma grande diferença entre mais idosos e mais jovens, né? Quais são as médias que o senhor pode nos... Sim. Na última atualização agora do meio-dia, já passamos dos 101 mil casos confirmados no mundo todo, sendo que 3.460 óbitos. Isso dá uma taxa de letalidade, uma taxa de óbito de 3%. 3%. 3%. Sim, sim. No geral. Mas quando nós formos analisar por faixa etária, nós vemos uma taxa de mortalidade um pouco maior, em torno de 15%, naqueles pacientes acima de 65 anos. Isso é decorrente que essas pessoas já devem ter algum comprometimento pulmonar, né, por doença obstrutiva pulmonar, tabagismo e outras consequências debilitantes que deixam uma população mais favorável, mais vulnerável a uma agressividade desse vírus. Quer dizer, no caso do óbito, então, isso tem muito a ver com talvez baixa resistência, anticorpos mais baixos e também algum comprometimento pulmonar, especialmente. Sim, no caso, os fumantes estão em mais risco. Exatamente. Como é uma doença de transmissão respiratória, então o aparelho pulmonar é o primeiro mais afetado. Sim. E geralmente nessa faixa etária, por causa do tabagismo e outras doenças mais debilitantes, essa população está mais vulnerável realmente. Sim. E, doutor Rafael, o senhor acha que, no caso, essa maior divulgação da imprensa, o tema virou assunto, claro, mundial. Né? E isso está muito ligado ao fato de que o vírus está atingindo basicamente os países do primeiro mundo, chamado primeiro mundo. Né? Começou, claro, na China e logo depois na Europa. Isso afetou a economia desses países, seguramente, de forma muito impressionante. Né? Os dados estão mostrando que há um decréscimo econômico. Isso não é o motivo fundamental do interesse? Eu pergunto isso porque eu fico pensando assim, não temos no Brasil outras doenças infecciosas mais, digamos, perigosas? Exatamente. Por exemplo, nós estamos passando pela dengue no resto do Brasil, né? O problema da dengue. O sarampo ainda não está bem controlado, tanto que a gente tem campanhas renovadas contra a vacinação do sarampo. Porém, essa especulação é válida, sim. Os países mais ricos e industrializados do mundo estão no hemisfério norte, que agora é inverno, e estão mais acometidos por causa do coronavírus, né? Nós esperamos que talvez o coronavírus possa ter um impacto maior junto com as doenças sazonais do inverno que a gente vai ter na próxima estação. Sim. Nesse caso, então, especificamente no Rio Grande do Sul, nós devemos ter uma incidência maior de uma série de gripes e outras afecções, inclusive a infecção por coronavírus, no inverno. Por conta o clima faz com que as pessoas fiquem mais fechadas, né? E haja maior contaminação. Nesse caso, o Grupo Hospitalar Conceição está se preparando de que maneira? Qual é a preparação que vocês fazem, tendo em conta o nosso inverno? Bom, em relação específica ao coronavírus, o GHC, né, o Grupo Hospitalar Conceição, já tem um histórico de chamamento assim, para esse tipo de
catástrofe, para esse tipo de atividade. Né? O Hospital Conceição, o GHC, participou da Força Nacional do SUS em algumas missões internacionais no Haiti, né, no Timor-Leste, algumas ações dentro do país. Sim. E na epidemia de 2009. Então, quando nossos especialistas começaram a nos alertar lá no final de janeiro, o próprio Grupo Hospitalar Conceição, antes do chamamento do Ministério, já começou a se preparar para esse novo vírus. Né? Qual é o preparo? Toda a nossa equipe técnica faz parte do nosso plano estratégico, de todos os técnicos de enfermagem e demais profissionais da saúde e também não da saúde, sejam treinados para identificar esses casos suspeitos e manejar no âmbito do hospital e dos postos de saúde e das emergências esse tipo de paciente. Então, o treinamento é fundamental, porque o treinamento é conhecimento e o conhecimento afasta esse medo, né, claro. Em primeiro lugar. A parte de materiais, né, para utilizar insumos, para utilizar esse paciente, também foi reforçada a aquisição desses insumos e foram separados espaços especiais para tratar esse tipo de paciente. Sim. Hoje, no Conceição, a gente tem leitos, né, quartos já específicos para tratar esses pacientes, áreas já estão sendo destinadas para possíveis casos e também o fluxo desses pacientes entre os hospitais do nosso grupo, o FEMA, o Cristo Redentor, a UPA e os postos de saúde, especificamente entre o coronavírus. Mas a gente sabe que no inverno aumenta a incidência de doenças respiratórias dos outros vírus, né? Claro. Todo mundo fala do coronavírus, mas nós temos outros vírus, a influenza A, a influenza B, o H1N1 da gripe A, né? Por isso que é muito importante que a população busque a vacinação. Sim. No que surgir o período que vai ser antecipado da vacinação, ela procure a vacinação, porque embora não tenha uma vacina específica para o coronavírus, as pessoas e a população em geral vão estar protegidas dos outros tipos de vírus que continuam circulando na cidade, no estado e no país. O que pode fazer com que elas fiquem mais protegidas, inclusive, para o próprio coronavírus. Exato. Né? O organismo fica já mais protegido com a produção de anticorpos específico para esses vírus respiratórios mais comuns. Né? Outra ação que o GHC participou é desde o início da formulação de um protocolo que é atualizado quase que diariamente conforme os dados vão surgindo, e nós estamos também organizados em níveis de resposta. Conforme a demanda do hospital, do Grupo Conceição for aparecendo, nós temos níveis de resposta já mapeados para a ação. Sim. Isso sem precisar de nenhum recurso extra, nós já estamos preparados para essa demanda. Claro. Mas de qualquer maneira, doutor Rafael, para entender, no caso de uma confirmação de um caso no Rio Grande do Sul, sim. Né? Ou de muitos casos, a grande maioria vai ser, como o senhor disse, uma afecção como uma gripe qualquer, né? Que a pessoa, a rigor, não vai ser internada nessa situação. A internação, no caso, seria para pacientes em situação de maior risco. Seria basicamente para isso a internação. Exato. Apesar de ser um vírus novo, a família dos vírus coronavírus, são 6 subtipos, ela é conhecida desde a década de 60. São vírus que já existem, já são conhecidos, né? Atualmente, o coronavírus humano já é responsável por 15 a 20% das gripes. O problema é que esse novo tipo sofreu uma mutação no final do ano e realmente é um novo vírus. Né? É um novo vírus que estamos procurando, né, tratamentos novos. Sim. E as melhores medidas atualmente são as medidas de prevenção. A parte boa é que mais ou menos 80% da população que for atingida são sintomas mais leves de gripe. Então, a melhor local para essa população estar não é dentro do hospital, é em casa, né? Fazer o tratamento e o isolamento domiciliar. Porém, mais ou menos 20% dessa população vai precisar de atendimento hospitalar, que serão os casos mais graves. O que são casos mais graves? Dificuldade respiratória inicialmente, que vai precisar de um tratamento específico ou até
suporte ventilatório. Sim. Então, os hospitais, tanto da rede pública como da rede privada, também têm que estar preparados para esse aumento dessa população demandante no período do inverno. De qualquer forma, não há um remédio indicado, não há nenhum tratamento medicamentoso, né? Não. E teremos vacina, talvez, possivelmente, em quanto tempo? Como eu te disse, esse vírus é um vírus muito novo. Ele sofreu uma mutação e apareceu no final de dezembro. Só para te ter uma ideia, o genoma dele foi mapeado pela primeira vez no dia 12 de janeiro. Aqui no Brasil, né? No mundo, foi na China no dia 12 de janeiro. Uma semana depois, na Itália. Então, ainda é muito novos os dados. Mesmo assim, a maioria dos laboratórios está buscando, está testando drogas antigas e drogas novas para combater esse vírus. Não há ainda uma medicação específica para ele. Sim. Mas os estudos com vacinas também já estão em andamento. O problema é que o estudo das vacinas tem etapas que são obrigatórias para verificar a efetividade daquela vacina. De testes. De testes, né? Não podem ser apressadas para não entrar no mercado ou entrar disponível para a população uma vacina com muito efeito colateral ou sem eficácia nenhuma. Então, a gente tem que respeitar esse tempo. Há vírus que ainda não se descobriu vacina, né? Por exemplo, o vírus do HIV, nós já temos 40 anos de história do HIV, ainda não conseguiu se descobrir. Há outros vírus que, desde o tempo dos nossos pais, né, o sarampo, coqueluche, rubéola, já tem vacina. Sim. Então, está se estudando e buscando essa vacina para o coronavírus. Sim, sim. Muito bem. Vamos rapidamente tentar só lembrar os principais cuidados. Primeiro, quais são os sintomas da infecção por coronavírus? Sintomas clássicos que alguém que tiver deve procurar um médico, deve procurar algum tipo de atenção? Bom, não há sintomas específicos, nem sintomas, nem algum exame radiológico, como raio-x ou como tomografia específico para o vírus. Ele aparece inicialmente com um quadro gripal comum, que pode evoluir para uma insuficiência respiratória. Sim. É importante a gente caracterizar, é toda a gripe? Não. Atualmente, a definição de casos suspeitos é o paciente está com algum sintoma gripal, tosse, coriza, febre, dor de garganta, né, espirros, e que tenha tido contato nos últimos 14 dias com aquela lista de países. Sim, com alguém né? que visitou. Ou com alguém que visitou. Inicialmente era só a China e foi se espalhando. Hoje em dia são 33 países que podem originar casos suspeitos. Sim. Então a população não precisa ficar alarmada para qualquer sintoma de gripe. Claro. É natural da nossa estação, do nosso clima, do nosso estado. Sim. Tenha que ter tido contato com alguém que viajou para esses países ou voltou desses países nos últimos 14 dias. E no caso de haver, então, um caso suspeito, qual o procedimento com este indivíduo que está sob suspeição de poder ter o vírus? Ele deve ser isolado em casa imediatamente? Como deve ser feito? Primeiro, ele precisa de uma avaliação médica, né, para ver o status de saúde dele. Esse paciente não necessariamente precisa procurar o hospital, mas pode procurar também a rede de saúde básica, os postos de saúde, se ele se encaixar nesse perfil de paciente suspeito, ou seja, sintoma respiratório e veio de algum país ou teve contato de algum desses países. Bom, faz a avaliação médica para ver o status de saúde e se for caracterizado que é um caso leve, esse paciente é encaminhado para o isolamento domiciliar, ou seja, tratamento só de sintomáticos, o paciente é orientado a não sair de casa, não ter contato com outras pessoas, não partilhar os utensílios domésticos. Também é coletado o exame, que vai para o laboratório LACEN, né? E é notificada a vigilância de saúde do município que continua acompanhando a evolução desse paciente. No caso desse exame, sorologia, se vai chegar logo num resultado ou demora para se comprovar se a pessoa tem o vírus ou não? Inicialmente, a sorologia específica, o exame específico para o coronavírus estava sendo feito só no Rio de Janeiro. Essa semana eu tenho informação que já estão chegando os kits
de exame específico do coronavírus no nosso estado. Então, em breve, nós teremos também um diagnóstico mais rápido do coronavírus em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Sim, sim. Isso mais rápido significa o quê? 24 horas, 48 horas da coleta? O laboratório nos informa que no tempo de chegada do material no laboratório, um prazo de 24 horas já há o resultado, já poderá ver o resultado. Sim. Muito bem. Doutor Rafael, e o que o senhor, como especialista nessa área, como uma pessoa que vem acompanhando esse tema, sugere à população do Rio Grande do Sul como cuidado básico? Que tipo de cuidado básico é possível ter agora? Bom, o coronavírus nos trouxe, nos fez lembrar os cuidados básicos para as demais doenças respiratórias que afligem o nosso estado, né, nessas épocas mais frias de outono e inverno, né, que são a toalete respiratória. O que a gente diz de toalete respiratória? Não tossir e espirrar assim abertamente na frente dos outros, né? Nós temos que nos proteger, mas também não adianta tossir e espirrar na mão e ter o contato com a outra pessoa. Claro. Isso vai fazer com que... É melhor mesmo usar o cotovelo? É melhor usar o cotovelo ou lenços descartáveis. E uma das principais medidas de controle da transmissão do coronavírus e demais vírus respiratórios é a lavagem frequente das mãos. Só que não é aquela lavagem de 15 segundos embaixo da torneira, né? A gente tem que atentar para todas as superfícies da mão, de preferência tirar o relógio, anel e algum adereço, e higienizar toda a superfície da mão. Tá? Isso elimina a possibilidade de transmissão, e nós temos também a possibilidade do álcool gel. O álcool gel ele é necessário quando a gente não tem a possibilidade de lavar as mãos instantaneamente. Né? Então, a higienização das mãos com água e sabonete comum é um método muito eficaz, complementado com álcool gel ou álcool espuma para higienizar as mãos. Viralizou na internet recentemente um cidadão que publicou uma mensagem de que o álcool gel não funcionava, que não era incapaz de higienizar. Enfim, muita gente acabou se reproduzindo isso, que se sabe que não é verdadeiro. Mas quem não tiver condições de lavar a mão, o álcool gel em si, por si só, ele já oferece algum tipo de asepsia que é importante? Sim, o álcool gel, mas o álcool no nível de 70% ou mais, ele é bactericida, ou seja, mata as bactérias e também os vírus que também podem estar contidos ali naquela superfície ou nas mãos. Né? Então, ele tem ação comprovada contra vírus e bactérias nas superfícies. Muito bem. Quero fazer uma pequena pausa no programa. Ele me ofereceu uma frase para a gente pensar um pouquinho sobre um outro tema. Eu sugeria, o programa sempre oferece aos convidados uma frase, eu sugeri escolhi uma frase do Bertrand Russell, que foi um filósofo, um matemático inglês bastante importante, e ele afirmou uma vez o seguinte, doutor Rafael: o problema do mundo é que os tolos e fanáticos estão cheios de certeza e as pessoas mais sábias cheias de dúvida. O que lhe parece essa frase? Isso me parece bastante pertinente, ainda mais nessa época, né? Numa época que a gente tem maior disponibilidade de comunicação, quase que em tempo real, brotam fake news, brotam pessoas com esse perfil, que a sua verdade tem que sobrepor a verdade dos outros. É bem pertinente para a nossa época. Eu acho que nesse caso da saúde pública, me ocorre assim, de perguntar um tema que talvez seja importante também conversar com os nossos telespectadores, né? O senhor mencionou a volta do sarampo no Brasil, né? E o tema é que nós já temos vacina há muito tempo. Mas há no Brasil, de uns anos para cá, grupos de pessoas que fazem campanha contra vacinas. Né? O que lhe parece esse problema? A gente tenta pensar que é desconhecimento, mas em pleno século XXI, com todos os meios digitais de conseguir o conhecimento, fica um pouco difícil. Né? São pessoas que acreditam mais no interesse econômico de organizações, né, farmacêuticas, mas é uma das coisas mais comprovadas em relação à promoção de saúde, além da higienização, são as vacinas. Se tem coisa certa para promover a saúde e prevenção de possíveis doenças, são as vacinas. Então, isso é importante que a população fique bem esclarecida, que as vacinas são amplamente estudadas, por isso que não se liberam vacinas assim tão rapidamente. Há um prazo de estudo, de conferência daqueles resultados. Então, é um método bastante estudado e bastante seguro
para ser aplicadas as vacinas. Claro. E nesse caso, por exemplo, de doenças infectocontagiosas, onde há a possibilidade de um pânico, né? Onde as pessoas acabam se envolvendo emocionalmente, isso não abre um espaço também para que soluções milagrosas comecem a ser oferecidas, para que aproveitadores tentem lucrar em cima desse próprio pânico? Vocês têm sentido um pouco também esse risco? Há notícias no Brasil já de eventos dessa natureza? Sim. Como é uma doença nova, é um patógeno novo, né? Ou seja, não há tratamento específico, não há um conhecimento já muito profundo ainda sobre esse patógeno novo. Não há um tratamento específico, então algumas pessoas, né, com um senso mais oportunista começam a divulgar informações falsas de tratamentos milagrosos que comprovadamente não funcionam. Não funcionam, é em base é empírico. Já foi comentado sobre ozonioterapia para proteger contra o coronavírus, óleos especiais, né, para curar. Isso não está comprovado, não está comprovado. E especialmente quando isso se associa, por exemplo, a uma igreja, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, oferecendo cura milagrosa com óleo. E fico imaginando assim os fiéis que acreditam nisso, né, e que vão às vezes evitar de procurar um médico numa situação de risco. Isso pode inclusive agravar a situação, né? Sim, o problema não é a fé. A fé é comprovadamente um adjunto de qualquer tipo de tratamento. Porém, há os aproveitadores da fé. Sim. Este que é o problema. Né? Se aproveitar da fé das boa pessoas, fé das pessoas. Da boa fé das pessoas para prometer coisas que não pode entregar. Claro. Doutor Rafael, não posso deixar de colocar esse tema que me parece tão importante, que é o tema do Sistema Único de Saúde. Né? Nós temos no Brasil, historicamente, se a gente perguntar para as pessoas, em geral, o que você acha do SUS? Né? A grande parte das pessoas acaba tendo uma opinião um pouco contrária ou depreciativa, ou há pelo menos uma visão mais crítica, né, a respeito do SUS do que uma opinião assim elogiosa, né? A gente está vendo agora no tema do coronavírus, é impressionante assim, a capacidade do SUS de se prevenir, de se preparar, de montar pela sua capilaridade, inclusive, todo o sistema de atenção, né, acompanhando cada caso no Brasil inteiro. Pouquíssimos países do mundo, acho, teriam essa capacidade. Uma rede, né? Uma rede tão articulada, né? Em todo o território nacional. O senhor é um dos gestores desse sistema, podemos dizer assim, está numa situação, uma instituição de ponta, né, do Sistema Único de Saúde. O que o senhor tem a dizer para o nosso público a respeito do Sistema Único de Saúde? Bom, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem sim tem deficiências, mas tem grandes virtudes e grandes vantagens para a população. Né? É um sistema único que é articulado em todo o território brasileiro e garante assistência a toda a população. Né? Há algumas, volta e meia, há algumas imagens, né, depreciativas do atendimento, há falta de investimento, há falta de remuneração. Mas quando a gente pergunta para os usuários, né, a maioria dos usuários elogia o seu atendimento porque é o único atendimento da maioria da população do Brasil. Claro. Então é uma estrutura que deve ser incentivada, que deve ser defendida, pois é o sistema da grande maioria da população. Claro, sem dúvida nenhuma. E do ponto de vista internacional, a comparação que nós podemos fazer do Brasil com outros países nesse caso, né? Eu vivi na Inglaterra um tempo e conheci um bom sistema de saúde lá, mas são poucos os países do mundo que possuem um sistema dessa natureza, né? Que garante o atendimento gratuito a todas as pessoas, independentemente da situação. O sistema da Inglaterra é um exemplo quando a gente vai estudar casos de custo e benefício. Né? A Inglaterra estuda bastante isso. Porém, eles têm um território limitado. Claro. O nosso é um SUS, é um continente, é um plano de saúde, é um sistema de saúde que abrange praticamente todo o continente da Europa, se a gente for comparar Então, realmente, há uma complexidade muito grande, por isso que também possa haver algumas deficiências. Mas esse é o nosso trabalho do dia a dia, fazer e trabalhar com que essas deficiências não atinjam a população, que é o nosso objetivo. Claro. Nosso mantra diário é aquela pessoa que nos procurou, seja qual for o motivo, ela tem que ser bem tratada. E o bem tratado e bem atendido também. Ela tem que se sentir bem atendida. Sem dúvida. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Uma satisfação lhe ouvir. Vamos voltar a conversar em outro momento, se for possível. Ok, vou estar disponível. Muito obrigado. Ficamos aqui. Esse foi mais um Atitude TCA Entrevista. Até a próxima semana. Obrigado.